Olha, hoje nós vamos falar sobre democracia e liberdade de expressão. Tema que está muito discutido hoje no Brasil, até quando a sua liberdade de expressão não fere a democracia e vice-versa. Regulação das redes sociais. Sobre esses temas, eu converso aqui com o professor de Direito Constitucional da Universidade de Tiradentes, Dr. Maurício Gentil, a quem temos a honra de receber aqui no Balanço Geral. Maurício, prazer em cumprimentá-lo. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Prazer é todo meu. Cumprimentar todos os telespectadores. É uma honra participar em nome da Universidade de Tiradentes e desse programa e de qualquer programa do Sistema Atalaia de Comunicação, como você falou agora há pouco, a TV dos Sergipanos. É isso, então vamos, que o tema hoje promete. Vamos às perguntas do povo aqui. Olha, o José dos Santos, lá da Coroa do Meio, ele diz assim: se todo mundo tem direito de falar o que pensa, até onde vai a tal liberdade de expressão? Essa é uma excelente pergunta. É importante assinalar, a liberdade de expressão, ela é indispensável à democracia. Não há democracia sem liberdade de expressão. Agora, existem limites à liberdade de expressão estabelecidos na Constituição brasileira. De um lado, a Constituição assegura que é livre o pensamento, a manifestação do pensamento, o debate público deve ser plural, mas como uma necessidade para o sistema jurídico, é preciso compatibilizar a liberdade de expressão com outros direitos, com outros princípios que a Constituição também assegura. Então, não pode haver censura prévia aos meios de comunicação, não pode haver censura prévia aos espetáculos artísticos e culturais. Aliás, nós bem sabemos que são as preferências das ditaduras, né? As ditaduras começam já impedindo que os meios de comunicação possam ser livremente exercidos, que as artes possam ser livremente exercidas, que a cultura possa ser livremente exercida. Porém, a necessidade de que haja uma possível responsabilização do emissor da manifestação. Daí a Constituição, quando assegura a liberdade de expressão, veda o anonimato, porque vedado o anonimato, é possível identificar, exatamente, você tem que identificar-se e, ao expor seu pensamento livremente, você está assumindo o que você está apontando e está sujeito a eventual responsabilização civil, criminal, se você exceder os limites da liberdade de expressão. E que limites são esses? O próprio texto constitucional estabelece, são os limites relacionados à proteção dos outros direitos fundamentais que a mesma Constituição estabelece. Então ninguém pode se valer da liberdade de expressão para ofender as pessoas, para caluniar, para difamar, para mentir, e aí é onde entra a questão das fake news, né? E da desinformação que tem causado no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, uma crise, digamos assim, no sistema democrático. Porque todas as campanhas de desinformação, e hoje em dia com as redes sociais, a desinformação ela se espalha muito rapidamente, sem um controle mais efetivo, e isso serve à manipulação da opinião pública, serve à manipulação da consciência do eleitorado, por exemplo, na hora de expressar o seu voto consciente nas eleições. Então essa tem sido uma grande preocupação de todas as autoridades que lidam com o sistema eleitoral, por exemplo, que é evitar essa disseminação em massa de fake news eleitorais, de desinformação, porque isso vicia o processo eleitoral, vicia a vontade do eleitorado, que é a vontade da cidadania. Então, se todos têm liberdade de falar, é verdade, têm o direito de dizer, como o telespectador mencionou, mas existem limites e a pessoa devidamente identificada se sujeita à responsabilização civil, criminal e administrativa por essa sua conduta. Tem mais perguntas aqui. Lúcia Rodrigues, do bairro Luzia. A internet virou uma terra sem lei. Como se controla o que circula nas redes sociais? Essa é uma questão importantíssima. Há necessidade imperiosa de regulação das redes. Porque os meios de comunicação tradicionais, e aqui estamos no Sistema Atalaia de Comunicação, a TV Atalaia, eles têm uma regulação, submetem-se a uma regulação. Aqui as informações, antes de serem divulgadas, elas são checadas. Exato. Os dois lados são ouvidos, né? Diferente da rede social, que alguém faz um vídeo lá dizendo fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo.
né? E as grandes empresas de tecnologia que mantêm essas mídias sociais em que qualquer pessoa pode manter lá uma conta e publicar o que quer que seja, não fazem esse filtro que os meios de comunicação social tradicionalmente fazem, sempre fizeram. Essas big techs não têm efetuado esse filtro necessário. E agora há pouco você mencionou muito bem, Fábio, a propósito da aprovação do que ficou batizado já de ECA Digital, Estatuto da Criança e Adolescente Digital, projeto de lei de iniciativa do senador Alessandro Vieira, que veio a ser aprovado agora recentemente, muito impulsionado por aquele vídeo do influenciador Felca, né, que mostrou como os algoritmos das redes sociais, eles são utilizados para aliciamento de crianças e adolescentes, para a adultização de crianças e adolescentes. Então, esse projeto do senador Alessandro Vieira tramitou no Congresso Nacional e finalmente foi aprovado, sancionado, promulgado, entrou em vigor. Inclusive, e o que é que ele faz? Ele vai detalhar esse projeto ao vivo aqui com Aqui mesmo, né? É uma excelente oportunidade. E o que é que foi feito com essa lei? Regulou as redes na perspectiva da proteção da criança e do adolescente. Essa mesma coisa deve ser efetuada de um modo geral. A regulação das redes para estabelecer que as grandes corporações, as chamadas Big Tech, que mantêm essas plataformas das mídias sociais, devam se responsabilizar pelo que qualquer pessoa, né, sem filtro, posta na sua conta na rede social. E aí muitas vezes postam, digamos assim, a desinformação, postam atentados à democracia, postam práticas criminosas. Às vezes nós temos até vídeos e áudios, muitas vezes que são ofensivos à sociedade de um modo geral, e essas big techs não se responsabilizam por isso. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, no mês de julho, concluiu um julgamento importante em que, na ausência de lei regulando, compatibilizando a livre expressão pelas redes sociais, mas com a necessidade da compatibilização com os outros direitos, o Supremo Tribunal Federal efetuou um julgamento em que estabeleceu balizas, mas não é o ideal. O ideal é que isso parta do Legislativo, que o Legislativo é que efetue, como legítimo representante do povo, é que efetue essa devida regulação das redes. Tem mais perguntas aqui. Nós estamos tratando sobre livre manifestação de pensamento, sobre democracia. Luana Santana, lá no bairro Santa Maria. Regular as redes sociais não seria uma forma de censura, de calar a voz de pessoas comuns? Aliás, que é uma narrativa, essa pergunta dela, é uma narrativa colocada por muitos políticos, inclusive no Brasil, que são contra a regulamentação das redes sociais e alegam que regulamentar as redes sociais significará censura à livre manifestação de pensamento. É uma excelente pergunta. De fato, existem segmentos políticos que, contrários à regulação das redes, apontam que seria uma forma de efetuar censura à liberdade de expressão, mas, convenhamos, não é isso. O que é importante é regular e não proibir. Não pode ficar sem regulação. Regular não é proibir indiscriminadamente, ao contrário, regular é justamente estabelecer, como falamos agora há pouco, quais são as formas, os filtros, o comportamento que as plataformas devem ter diante de apontamentos de que está havendo irregularidades por parte de usuários das plataformas. As plataformas precisam ser reguladas para agir proativamente. Quando informadas de que existe lá na sua plataforma, alguém colocou na conta da plataforma algum conteúdo que é criminoso, que é ofensivo à democracia, que é ofensivo a qualquer outra pessoa, seria uma prática de um crime, por exemplo, de calúnia e difamação, que essa plataforma seja proativa e, nesse caso, retire esse conteúdo que é proibido, que é um conteúdo, digamos assim, que viola outros direitos fundamentais, outros princípios fundamentais. Então, regular em si não é censura. Regular é regulamentar. Afinal de contas, falamos agora há pouco, existe uma regulamentação da atividade dos meios de comunicação social tradicional, televisão e rádio. Existe uma regulamentação que essas emissoras devem observar, mas isso não quer dizer censura. Essas emissoras têm a liberdade de expressão, liberdade de informação, de prestar informação ao público. Assim também deve ser com as redes sociais, mas com a devida regulação, para não ficar essa terra sem lei, como agora há pouco o telespectador bem mencionou. Vamos lá, mais uma pergunta. Adriana Silva, do bairro 18 do Forte. Como dá para separar o que é opinião de cada um do que é fake news que pode prejudicar os outros? É uma excelente pergunta. Essa mesma pergunta sempre foi feita com relação à livre opinião
nos meios de comunicação social, televisão e rádio. No limite, quem é que vai ser chamado a decidir se uma manifestação livremente efetuada em qualquer meio de comunicação, em qualquer plataforma, se é livre expressão ou se é ofensiva, se é prática criminosa? No limite, quem decide essas questões é o Poder Judiciário, que é quem, afinal de contas, decide todos os conflitos que existem na sociedade. Aliás, é o papel fundamental do Poder Judiciário, é exatamente, uma vez acionado, resolver os conflitos que existem na sociedade. Então, no limite, quem vai tomar essa decisão, se aquela livre manifestação é reprovável, é uma prática criminosa, é abusiva, é o Poder Judiciário que sabe fazer esse tipo de ponderação para evitar que no acionamento do Poder Judiciário se transforme, na verdade, em uma limitação à liberdade de expressão. Não, o Poder Judiciário tem sabido exercer esse papel para justamente haver essa compatibilização entre democracia, liberdade de expressão, mas entre também a proteção dos direitos fundamentais como um todo da sociedade. Uma última pergunta aqui, Vitória Santos, lá de Itabaiana. A democracia corre risco com tantos discursos de ódio, desinformação, ódios e desinformação espalhados online? Sim, corre risco. Corre risco. Aliás, esse problema não é um problema que existe apenas no Brasil, é um problema que existe no mundo inteiro. Né? As campanhas de desinformação e discurso de ódio é um dos maiores problemas da contemporaneidade no que se refere à liberdade de expressão, à democracia e à própria manutenção de uma vida em comunidade pautada pelos princípios da fraternidade. Porque democracia é isso, não é, Fábio? É o debate plural, nós podemos divergir, nós podemos discordar, mas num diálogo democrático, num diálogo fraterno. Mas, no entanto, o discurso de ódio que vem sendo efetuados, seja pelos meios de comunicação tradicional, seja pelas redes sociais, pelas plataformas da internet, eles agudizam, polarizam, radicalizam e efetuam campanhas de ódio e que se insurgem essas campanhas contra valores da cidadania, valores da fraternidade, valores do pluralismo, que sim, têm o condão de comprometer, de ameaçar a democracia que se baseia no pluralismo e no debate público livre, consciente, mas ao mesmo tempo fraterno de ideias. Né? E é assim que a democracia deve caminhar, e o discurso de ódio ele compromete sim, ameaça, e é importante que as instituições do sistema democrático estejam devidamente preparadas para resolver esse problema do combate aos discursos de ódio e de desinformação. Eu me lembro que a monografia no final do meu curso de Direito foi a liberdade de expressão e os abusos da imprensa. Foi avaliada pelo Dr. Manuel Costa Neto, que esteve recentemente aqui. Se fosse hoje, eu escreveria o seguinte: a liberdade de expressão e os abusos das redes sociais. Exato. O direito que eu tenho de falar é o mesmo direito que o cidadão tem de não ser ofendido. Enfim. Maurício, obrigado, querido, mais uma vez pela sua vinda aqui ao Balanço Geral. Eu é que agradeço, faço a oportunidade, um forte abraço.